Como parte interessada no ordenamento jurídico da cidade, o Sindicato da Construção Civil tem participado das discussões preliminares sobre a revisão do Plano Diretor de Natal. O assunto ganhou corpo nas últimas semanas, após manifestações do prefeito Álvaro Dias e também de vereadores, que ao fim e ao cabo vão votar as mudanças. Meu convidado hoje é Hugo Farias, diretor de Política Ambiental do Sinduscom. Boa tarde, Hugo. Olá, boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores. Estou disponível aqui para tirar todas as dúvidas, a gente bater um papo sobre essa revisão do plano diretor tão importante para a nossa cidade. Pois é. Como representante do Sinduscom, você tem participado das audiências, dos conselhos e também nas oficinas, né? Isso, a gente montou um grupo interno do Sinduscom com a participação de outros agentes, de arquitetos, engenheiros, e estamos participando de todo o processo, o rito, vamos assim dizer, de revisão do plano diretor, que são as oficinas por regiões, por entidades. Estamos inseridos dentro dos grupos de trabalho que está iniciando hoje e participaremos ao longo de todo o processo até ele chegar na Câmara dos Vereadores para ser votada a minuta final da revisão do plano, né? Pois é, a previsão é que essa minuta, projeto de revisão, só chegue à Câmara no final, ou ali meados, final de novembro. É muito tarde isso, né? É tarde, mas é a perspectiva real, vamos assim dizer, porque tem que seguir todo um processo de participação popular, que primeira etapa que foram as oficinas, foram realizadas 14 oficinas. Teremos a Conferência das Cidades no final Exatamente, de outubro, né? A etapa que está acontecendo agora é a sistematização das contribuições que ocorreram nas 14 oficinas, através dos grupos de trabalho subdivididos por temas. Aí, a partir daí vai ser gerada a minuta, vai ser oficializada pelos delegados eleitos e só então encaminhada para a Câmara para debate e votação. Então, Tá, mas deixa eu te perguntar, eu pergunto a todos quando a gente está tratando aqui de plano diretor. Esse plano deveria ter sido revisado em 2017, 17, né? isso. Quando completou 10 anos depois daquela votação de 2007, tão polêmica, que acabou na Operação Impacto. Então, 2017. Por que, por exemplo, essas oficinas, a audiência, não começaram mais cedo, no início do ano, por exemplo? O prazo máximo de revisão instituído por lei são 10 anos, exatamente. Como o plano atual de 2007, em 2017 tem que iniciar o processo. O processo foi iniciado em 2017, foi oficializado pela Prefeitura, sendo que houve a troca de comando da Prefeitura, teve uma reestruturação na parte do Executivo e da CEMUB nesse período, e o processo ficou... Então, o novo descumprimento de lei começou a discussão em 2017. E a conclusão, espera-se que agora estamos entrando na reta final, seja agora até o final do ano de 2019, que não entre para o ano de 2020, porque a cidade necessita urgentemente dessa revisão do plano diretor. Pois é, para o Ministério Público, recentemente até entrevistei a promotora Gilca da Mata, nós temos um plano diretor avançado, moderno, mas essa não é a opinião, por exemplo, de muitos setores da nossa sociedade. O prefeito, por exemplo, tem falado muito em verticalização, em melhoria da nossa orla. Qual será o foco, Hugo, na sua opinião? Olha, o foco dessa revisão, pelo menos nossa e de vários agentes, é trazer a população de volta para Natal. O que é que eu falo com isso? Esse plano diretor, que alguns setores falam que é um plano muito bom, ele criou uma deficiência muito grande. Ou seja, houve uma expansão imensa populacional da região metropolitana, na ordem de 190 mil pessoas nos últimos 16 anos, e houve uma perda populacional na área central da cidade, que é onde tem infraestrutura e onde tem os empregos. Ou seja, o plano ele falhou no conjunto completo do plano, que é encontrar um ambiente social, econômico e ambiental sustentável. Esse tripé tem que funcionar. E o plano falhou. Esse, inclusive, é o discurso do prefeito Álvaro Dias. Porque nós estamos perdendo população, perdendo receita, perdendo empregos, perdendo produtividade em decorrência também do plano diretor. Então, a gente tem que repensar, reformular para adensar mais a cidade, compactar mais a cidade, tornar a nossa cidade mais sustentável ambientalmente, porque essa expansão que se faz é péssima em termos de trânsito, mobilidade. Isso na região metropolitana, em cidades como Parnamirim, São Gonçalo, Macaíba, São Gonçalo, Extremópolis, que é onde recebeu essa grande população, e hoje a gente tem esse grave problema de mobilidade, entrada e saída dentro da cidade, porque as pessoas vivem em Natal, mas dormem na região metropolitana. Agora, o maior adensamento da cidade vai provocar também problemas, né, para o morador em Natal.
E eu lhe pergunto, Natal está preparada para esse aumento? Está se preparando, Diógenes. O plano de expansão do esgotamento sanitário da CAERN é muito ambicioso e muito realista, porque está sendo implantado. Então, e é muito mais racional a gente adensar, utilizar a cidade com infraestrutura, porque a população ela vai crescer independente se tem ou não infraestrutura, do que expandir a população para a região metropolitana onde não tem infraestrutura. É um contrassenso fazer isso. Tá, você falou em saneamento, que é importante, realmente um plano amplo, ambicioso, mas nós temos também outra questão, que é a questão do trânsito, por exemplo. Isso. E assim... Que Natal já está travada, né? Está travada justamente pelo espalhamento da população, porque uma cidade inteligente, a pessoa tem que morar próximo ao trabalho, a pessoa tem que viver próximo onde mora. E aqui não acontece isso. O grande problema do trânsito não é o adensamento, é a falta do adensamento que faz a população se espalhar para a região metropolitana e criar esses gargalos em horário de pico dentro da cidade. Porque o objetivo é morar, viver e ter o lazer próximo, de forma compacta. Então, essas mudanças, se ocorrerem, e esse adensamento se aumentar em Natal, vai ajudar também na questão do trânsito. Vai ajudar na questão do trânsito, porque desestimula o uso do carro, uma vez que a pessoa morará próximo ao trabalho, à escola, ele vai diminuir o uso do carro, consequentemente melhora a questão de trânsito. Isso é o grande problema do trânsito, é esse deslocamento entre cidades que a gente tem aqui. Como conciliar o meio ambiente com esse debate? Pergunto isso porque Natal tem pelo menos 10 zonas de proteção ambiental. Como é que vocês estão discutindo este ponto? Essas 10 zonas de proteção ambientais são importantíssimas para a cidade, elas têm a função dela de reposição, de manutenção do ar. Respiro da cidade. Exatamente, sendo que o grande problema desse plano diretor, e que espero que não se repita nessa revisão, é a não regulamentação, ou seja, criou-se 10 ZPAs, que a gente chama que é a Zona de Proteção Ambiental, sendo que apenas 5 são regulamentadas. As outras 5 não são regulamentadas. Então o município, não só os gestores e os seus legisladores, os vereadores, pecaram porque também não regulamentaram as demais áreas. Precisa criar e definir as regras, porque senão vira um grande vazio, ninguém investe porque não há legislação específica para aquela área e acaba sendo invadida, virando assentamentos informais, favelas, por uma falta de fiscalização. Então, as EPAs não regulamentadas, eu acho que traz mais coisas negativas para a cidade do que positivas. Então, elas precisam existir, são importantes a existência, mas precisam ser regulamentadas para que possa construir nela de forma responsável, sustentável. O termo é técnico, fala-se muito, o gabarito da cidade, né? Mas tem a ver com a verticalização. Quais as áreas que podem ocorrer mudanças significativas em relação à verticalização? A verticalização é uma das formas de adensamento, que é aquilo que eu falei antes. É uma das formas de compactar a população, adensar a população verticalizando. Mas verticalizar, exatamente, a gente já remete logo à construção de edifícios mais altos, né? Isso. Na verdade, a grande polêmica que tem surgido aí na imprensa, nas discussões, são a verticalização das orlas. Nós, como... É que parece ser o foco do prefeito Álvaro Dias. Né? Nós, como técnicos, até defendemos uma maior ocupação da orla para ter uma requalificação dessa orla, mas de forma gradual, responsável. A gente não vai defender um prédio de 30 andares na primeira linha do mar, mas pode ter uma gradação, 6 andares, 8, 10, 12, 14, à medida que vai se afastando da linha do mar. Isso é saudável, é como ocorre em outras cidades, capitais do Nordeste, como João Pessoa, Maceió. Essa é uma verticalização consciente, mais inteligente para a orla urbana. Então é isso que a gente defende. A gente não defende 30 andares na primeira linha do mar. Isso é benéfico, isso não traz benefício para a cidade. Coisa a gente vê muito em Recife, no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Esse tipo de situação, mas na visão do Sinduscom isso pode ser evitado? Pode ser evitado e posso trabalhar a verticalização numa segunda quadra da linha do mar, de forma, como eu falei, gradual, como acontece em João Pessoa e Recife, que é uma verticalização benéfica para a cidade, que adensa a orla, requalifica a orla, porque a gente está precisando requalificar, que a gente tem 3 praias que poderiam ter uma atração de turismo, uma atração econômica, que hoje estão totalmente abandonadas. Passado até tinha, né? Por exemplo, Praia do Meio, na década de 70, 80, para os artistas, mas de 90 para cá essas praias entraram em decadência e foi acentuada
em algumas legislações específicas de controle de novas construções. E na Praia do Meio, por exemplo, temos uma ruína hoje de um hotel que a gente não tem a gente não tem uma definição exatamente do que é que vai ser feito ali, e o prefeito tem atacado muito isso, essa questão das ruínas do Hotel Reis Na verdade, Magno, né? existe uma definição dos corpos técnicos, que é o IPHAN, tanto a nível local, estadual, todos já deram um parecer Para demolir. para demolir, não, para não se tornar um bem tombado. Então, cabe ao proprietário do terreno Fazer o uso fazer apropriado o uso que ele desejar, seja revitalizar, seja refazer o projeto, seja aproveitar parcialmente, uma vez que foi já, em todas as instâncias, negado o tombamento ele tem um marco arquitetônico, mas não a ponto de ser classificado como um bem tombado em termos de Zona arquitetura. Norte, Hugo. A Zona Norte é uma área excelente de moradia. Existe uma imensidão de população que mora na Zona Norte, mas a gente observa que há ausência de emprego na Zona Norte. Então, o que pode existir também no plano é uma atração de empresas para a Zona Norte, com algum desconto de impostos de tipo ISS, IPTU, para que traga emprego para a Zona Norte. E que também ela se torne mais atrativa para investimentos imobiliários. Eu perguntei Zona Norte, porque nessa questão também da verticalização, gabarito, lá, determinadas áreas não tem permissão, inclusive, para subir prédios mais altos. E numa entrevista com a promotora Juca da Mata, ela disse, não, Jorge, lá se pode construir prédios de até 20 andares. Isso. Mas pode haver mudança também na Zona Norte. Pode haver mudança à medida que a Zona Norte recebe infraestrutura, ela pode ser reclassificada como um bairro adensável, como acredito que vai acontecer com alguns outros bairros aqui na cidade, e a partir dessa classificação ela poderá subir até 90 metros, 30 pavimentos, de forma resumida. Sendo que isso tem que existir viabilidade técnica e econômica. A conta tem que fechar, vamos assim, para o empreendedor fazer Minha Casa Minha Vida na Zona Norte, ao invés de Extremóis. Existe almoço grátis. Exatamente. Tem que haver viabilidade técnica para poder atrair investimentos privados imobiliários para a região da Zona Norte, como é o potencial, se for aumentado para 2, 2,5, 3, caso a Zona Norte atenda aos critérios de infraestrutura urbana especificados no plano diretor. Depois de tantas audiências, oficinas, discussões, debates na Câmara, que já estão começando a pegar embalo, quando o projeto chegar na Câmara Municipal de Natal, em novembro, ele já chega dentro de um consenso ou a polêmica é aí que vai pegar fogo? Ele chegará dentro de um consenso mediante as propostas da população, dos técnicos, sendo que a Câmara ela tem autonomia de fazer modificações, propor novas legislações, retirar propostas. Então, a Câmara tem total autonomia, mas chegará através de um processo bem democrático, discutido e colaborativo da população e dos técnicos. Os técnicos que eu falo, os arquitetos, engenheiros que trabalham na área. Então, a Câmara terá autonomia, mas também não terá muito espaço para refazer tudo o que foi feito ao longo de 6 meses. Então, eles vão validar mais o processo. Outra preocupação do Sinduscom é com o ordenamento jurídico, a segurança jurídica. A partir desta revisão, isso vai ficar mais claro? É isso que a gente espera, que tudo que esteja escrito seja cumprido, porque senão a gente não vai atrair investidores, não vai atrair empreendimentos, que é o que aconteceu no plano anterior. Muitas coisas ficaram pendentes de regulamentação, algumas áreas próximas a EPAs, onde era permitido construir, foram feitos empreendimentos, mas... Ponta Negra, por exemplo, Ponta Negra, aquela polêmica isso, toda, aquela questão de Ponta Negra, os empreendimentos estavam legalizados, estavam autorizados a construir, mas foram negados. Então, isso gera uma insegurança jurídica, prejuízo financeiro que tem que ser resolvido, está tudo escrito e a legislação tem que ser cumprida. É isso aí. Eu conversei com o Farias, diretor política ambiental do Sinduscom, Sindicato da Construção Civil. Hugo, obrigado por sua participação no nosso programa. Obrigado, estou sempre à disposição. É isso aí.